para não esquecer. Na reportagem de capa da revista Unesp Ciência, especialistas retratam os 70 anos da liberação dos campos de concentração e registros fotográficos de professores da Unesp feitos no Memorial do Holocausto contam a história de Auschwitz. O professor Eli Wagner Francisco Rodrigues é um dos responsáveis pela exposição Memórias da Intolerância, 70 anos de libertação dos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau e Dachau, e fala sobre conceitos que nos ajudam a analisar essa história e a relevância de um trabalho de sensibilização para evitar novos genocídios. O projeto da mostra sobre o Holocausto, sobre o genocídio, né, perpetrado pelos nazistas, começou a partir de uma viagem que eu fiz em 2014 aos campos de concentração de Auschwitz e de Birkenau, né, e o meu colega aqui da Unesp, o professor Marcelo Carboni, fez uma viagem também até a Alemanha, num campo de Dachau, né, Né, e dessas visitas nós fizemos fotografias, né, e eu trouxe um acervo grande de fotografias, de uma documentação, né, do que é o campo, que hoje lá funciona um memorial, né, um memorial do Holocausto que foi desenvolvido pelo governo polonês, né, para de alguma forma informar os visitantes sobre o genocídio que ocorreu lá. No ano de 2015, comemorou-se os 70 anos da liberação dos campos de concentração pelos russos e pelos americanos. E aí, como isso foi divulgado na imprensa, nós tivemos a ideia de montar uma mostra, né, para documentar isso e levar à discussão da comunidade algumas questões sobre intolerância, sobre genocídio, né, essas questões ético-políticas e humanas, né, que a gente tem com relação a esse fato, né, histórico. Bom, a filosofia, ela pensa o genocídio efetivado pelos nazistas já há algum tempo, né? No pós-guerra há uma tradição, né, a partir, né, no final da guerra, há uma tradição do pensamento ético em investigar como que a razão ela pode dar origem a um grande mal, que seria um genocídio dessa dimensão, né? O Adorno foi um filósofo que pensou esse problema através da possibilidade das novas gerações tomarem consciência do poder da razão de determinar alguns problemas éticos que são aparentemente insolúveis, porque ele vai desenvolver, junto com o outro filósofo Horkheimer, um conceito de razão instrumental. A partir desse conceito, que seria uma modalidade de racionalidade que está mais ligada à questão técnica ou à finalidade de ações mobilizadas por uma visão mais cientificista e mais tecnológica, né, da produção do conhecimento e da operacionalização visando fins, né? Esse tipo de racionalidade ele vai se adaptar muito bem a questões de mercado, a questões de economia e a questões também da guerra, né? Porque a guerra é mobilizada pela técnica. Então a questão da técnica é uma questão fundamental para a filosofia no seu conflito com a ética. E Auschwitz tenha sido a maior experiência, né, humana na qual a técnica está a serviço do extermínio e do genocídio. Então se questiona como que a razão humana, que tem um coeficiente ético, tem um aspecto ético, pode também proporcionar, através da técnica e dessa instrumentalização, algo que é visto como o absoluto mal, né, do ponto de vista da ética, né, que é o extermínio de um povo, de uma raça, ou, né, com a ideia da solução final. Esse tema foi retomado também por uma outra filósofa, que foi a Hannah Arendt, num texto que ela escreve sobre o julgamento do Eichmann, que foi um oficial nazista responsável por toda a logística da solução final. E nessa obra, que é Eichmann em Jerusalém, né, é uma reportagem que ela faz para New
New Yorker, ela desenvolve o conceito de banalidade do mal, né? Então esse conceito também está relacionado com essas preocupações do Adorno no texto que ele desenvolve sobre a educação. A perspectiva do Adorno é alertar os educadores para que Auschwitz não se repita, né? Então Auschwitz pode se repetir, a tese do Adorno é mais ou menos essa, né? Pode se repetir se não for feito um trabalho de educação, né, desde a primeira infância, na verdade, para conscientizar o ser humano de que ele tem pulsões as quais ele não consegue trabalhar muito bem, e essas pulsões são liberadas em momentos em que há uma espécie de afrouxamento da regulamentação social, ou há uma comoção de ódio, né? Então no nazismo acontece alguma coisa desse tipo, né? Você tem uma situação de ódio a uma etnia, né, que é de alguma forma fomentado pelo Estado, e esse fomento dá origem tanto a uma neutralidade, uma imparcialidade por uma parte da população, quanto a uma agressividade, né, de uma parte né, da humanidade que compõe aquela sociedade. Então o trabalho da educação seria, de alguma forma, evitar Auschwitz, né? E Auschwitz então ficou conhecido como esse marco, né, de um genocídio que foi, de alguma forma, consolidado, ele foi efetivado também por um trabalho da racionalidade técnica. Então há muito de tecnologia nessa ideia da solução final, né? Isso seria um problema para a própria razão, para a própria ética e para a própria ciência.